Se você já pensou em desistir ou tá pensando nisso agora, talvez esse vídeo seja pra você. Eu relutei muito antes de gravar, antes de retomar esse canal. E orei muito também para que entender se contar a minha história realmente era uma coisa útil, né? E por que contar a minha história? Porque eu quero vir aqui falar um pouquinho do que eu passei, porque eu acredito que meu testemunho é um testemunho vivo, né? E isso a gente nunca passa por nada sozinho. Sempre tem alguém que já passou por alguma coisa ou o sentimento é o mesmo. Então, eu gostaria de te falar de que não adianta querer desistir, porque se você desistir, como é que você vai cumprir aquilo que você prometeu pra você? Eu já quis muita coisa na vida e é até um pouco difícil falar e não me emocionar. Nem cheguei no assunto do vídeo ainda, mas para ser o primeiro vídeo dessa retomada, eu queria registrar esse canal como um diário de coisas que eu vivo, que eu já vivi, o que ainda vou viver. E uma delas é quando eu pensei que nada na minha vida ia dar certo mais. Porque eu engravidei no meio do curso, do trabalho, de projetos e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Eu falei, Deus, eu não quero, isso não é pra mim, eu não vou ser mãe, eu não tô preparada, eu não posso, eu não suporto, eu não aguento. Me leva, pelo amor de Deus. Se tu achas, se tu me amas de alguma forma, me tira desse mundo, me tira daqui. Eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Como é que eu vou contar isso pra minha família, pros meus familiares? Foi uma situação bem atípica, né? Comum para outras pessoas, mas para mim era meio que uma coisa de outro mundo. E eu lembro que uma dessas crises de choro e de agonia, e de meu Deus, me leva daqui que eu não aguento mais, eu planejei meu suicídio. E do nada uma música começou a tocar na minha casa. Minha mãe é evangélica e ela começou a ouvir uma música de Samuel Mariano, que tem um trechinho da música que fala: Não quer morrer não, pai. O nome disso é Desespero. E era isso, é aí que eu chorava, né? Que eu chorava, chorava. E meu Deus, então tá, eu tô desesperada, me dá uma solução e tudo mais. E eu tô contando isso agora depois de 6 anos. As minhas crianças, elas já têm 6 anos. Elas nasceram, foi uma gravidez super tranquila. Não tive nenhum problema na gestação. O pai delas esteve presente lá no nascimento, tá presente na vida delas hoje. E inclusive estão lá enquanto tô gravando esse vídeo. E assim, eu comprei a minha casa, eu terminei minha faculdade, eu comecei a trabalhar em algo que eu queria na época. E as coisas foram começando a dar certo, porque eu não desisti. E a gente é muito frustrado nas coisas quando não sai do jeito que a gente quer, né? Eu fiz um roteiro pra esse vídeo. Não tô cumprindo nada do roteiro, nada. Mas eu também pedi direcionamento a Deus de que, de alguma forma, isso traga esperança pra alguém. Assim como eu tô fazendo pra renovar as minhas próprias esperanças. Porque eu tô passando por um outro momento, em um outro contexto, que também não tá fácil. Mas aí eu lembro que eu já passei por situações que eu achava que era o fim dos fins. Pra mim, era algo que eu falava, eu não sei o que você tá passando, eu não sei se pode ser ou não uma gravidez, se isso pode ser um homem, seja outro rolê, assim, outra coisa, mas que o pensamento seja o mesmo, né? Desespero, agonia, frustração, e falar por que agora, oh, nossa, meu Deus, a única coisa é, tenha paciência, tenha fé e não desiste, por favor. Não desiste, porque assim, quando a gente desiste, quando a gente abre mão do que a gente tem de mais precioso, que é a nossa vida, a gente tá falando que tudo que aqueles que vieram antes de nós fizeram foi em vão. A gente tá dizendo que Jesus ter morrido na cruz foi em vão.
a gente tá dizendo que os esforços do nossa mãe, do nosso pai, ou de quem nos criou, foram em vão. E na hora que a gente tá lá no desespero, a gente não pensa nisso, a gente só quer se aliviar, a gente só quer que isso acabe logo. E parece que a forma mais simples é a morte. Que a forma mais simples é sumir, é ir embora, é começar tudo em outro canto. Calma. Às vezes você precisa sair de onde você está, mas às vezes você precisa de calma e de fé. E, nossa, eu queria falar outra coisa totalmente diferente, mas é isso. Agora vai ser isso, assim. Quando eu descansei em Deus e fiz, tá, Senhor, não é pra morte, eu só quero vitória. Então, eu tô aqui, eu tô no automático, mas eu tô contigo. Não larga a minha mão, porque eu não consigo nem segurar mais. Eu que tenho que segurar em mim, porque eu não tenho forças mais pra segurar. E na época eu não tava na igreja. A minha mãe sempre foi da igreja, mas eu não ia frequentemente, né? Mas eu tinha aquela conexão com Deus. Não tô falando pra você ir pra igreja desesperadamente, não. Vai no teu quarto ali, no teu... Nossa, tudo... As coisas mais fortes que eu tive foi dentro de um quarto. Falava, Deus, não larga a minha mão. Vamos junto, vamos. Eu não sei pra onde, mas vamos. E eu fui. E deu certo. Assim, na minha cabeça deu certo, né? Hoje eu tenho 2 filhas lindas, graças a Deus, saudáveis. Se a gente fica aí na pediatra frequentemente, fica. Mas, como eu falei, né? O curso eu finalizei, o trabalho eu consegui. As coisas deram certo, eu consegui mobiliar uma casa inteira para a honra e glória de Deus, sozinha. E minha vida, ela continuou, porque eu não desisti. Então eu peço que você também não desista. Nossa, eu vou gravar meu primeiro vídeo retomando pra falar do meu curso. Contar um pouquinho da minha vida e falar do meu curso. Vou falar? Não vou mais. Fica com essa informação, que eu tenho um curso, se tiver interesse, olha aqui na descrição, é sobre vida adulta, é sobre como construir uma vida adulta, né? Tenho 26 anos, eu fiz 26 anos recentemente, meu Deus, como é que pode? Mas o que eu quero falar agora é: não desista. Tenha fé, continue. E com esse vídeo de não desistir, e que eu retomo esse canal para que eu também não desista. E a partir de agora ele vai ser um diáriozinho de relatos pessoais que eu vou vir contando e que eu espero que edifique vidas através das minhas relações, das minha conexão com o divino, que você também consiga se conectar e consiga vencer isso que tá te amargurando aí. Não é pra morte, não é o teu fim. Continua e não desiste. E depois a gente conversa mais, e se eu falar mais um pouquinho eu vou chorar de verdade.